Mas o que é importante, além do empresário, da startup, primeiro entender como é o mercado brasileiro, criar robustez aqui, é importante que ele, à hora de sair, ele saia com uma estratégia bem montada. O brasileiro ele é difícil de fazer estratégia. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Barreto e essa é a versão 2.4 do Solvercast. A nossa convidada especial de hoje é a Cláudia Wilson, da BeStudio. E aí, Cláudia, tudo bem? Olá, Felipe, tudo ótimo. Obrigado aí por aceitar nosso convite aí de falar um pouquinho hoje com as startups. Eu que agradeço, eu fico muito feliz pelo convite e estou sempre à disposição para trocar uma ideia aí com as startups, trocar ideias sobre os cenários, porque é muito importante outros olhares, né? E a startup entender outras experiências para utilizar isso até como benchmark para elas e evitar erros, melhorar alguma coisa que eles já estão fazendo e que às vezes eles têm dúvida se está indo no caminho certo, né? Então, muito obrigada. E aí, Cláudia, antes da gente começar um pouquinho falar da BeStudio, você pode compartilhar um pouquinho do seu histórico, né? Antes daqui da gente começar a gravação, você compartilhou um pouco, né, de quanto tempo você já está na área de tecnologia, né, de algumas iniciativas recentes que você tocou relacionadas à inovação. Você pode dar uma visão geral dessa sua jornada? Então, Felipe, na verdade, minha formação é em tecnologia, em TI, né? E eu comento que eu já participei das 4 ondas de transformação tecnológicas. Então, eu sou da época do mainframe, cartão perfurado. Depois eu peguei a fase do downsize, que é toda a migração do grande porte, né? Mainframe e grande porte. Do grande porte para o micro. Peguei a fase da internet e agora a fase da transformação digital, né? A minha jornada profissional, ela sempre foi, eu digo que eu tenho vários chapéus, né? Então, sempre realmente, eu sou muito curiosa, eu sou muito agitada, eu estou sempre buscando muita coisa. Então, a minha vida profissional foi tanto como empreendedora como executiva, né? Até eu ter filhos, que eu demorei um tempo para ter filhos, eu, além de trabalhar no mercado, eu também já tinha uma empresa na época de consultoria, justamente ajudando as empresas a entrarem no mundo do microcomputador, né? E nessas indas e vindas, vamos botar assim, ainda na parte de empreendedorismo, em 95 eu observei a oportunidade eu colocaria trazer a internet para o mundo corporativo brasileiro. Então, a empresa que eu montei era uma empresa que tinha o provedor de acesso, como a maioria tinha, mas eu fazia consultoria de tudo que poderia se relacionar com a internet na época, né? Então, desenvolvi vários sites, fazia rede. Ali no centro, eu tenho alguns traumas, né? Então, a empresa ficava ali na Cândido Mendes e eu resolvi que eu tinha que arrumar uma forma de atender aqueles prédios ali em frente ao Amarelinho, ali onde tem A Cinelândia ali, né? Cinelândia, E, gente, era um trauma terrível, porque passar cabo pelos shafts era a coisa mais difícil do mundo. Hoje em dia, link, né? Então, na época, o link era de 64 e as conexões elas eram todas discadas, né? Era muito difícil você ter conexão dedicada, né? E eu acabei montando um rádio, como a sala era alta, era no 35 lá da Cândido Mendes, eu montei um rádio e fiz uma malha de conexão ali na Cinelândia, daqueles prédios antigos, e passava o shaft. Foi realmente assim, tive algumas empresas, mas essa empresa realmente ela foi muito, 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 muito desafiadora, né? Uma coisa que eu gosto, Cláudia, né, sabe o quanto eu te admiro e de conversar, é que assim, quando a gente olha, né, a visão geral da inovação, as coisas dos últimos anos, às vezes
a gente esquece as pessoas envolvidas no dia a dia, daquelas pequenas coisas que foram acontecendo ao longo do tempo para viabilizar tudo isso que tem hoje, né? Acho que eu gosto muito de conversar com pessoas que participam, como se falou, de todas essas ondas, né? E construíram alguma coisa, contribuíram, é que, né, hoje a gente coleta muito disso, né? E às vezes isso passa despercebido porque não são tão falados, às vezes, esses projetos que fazem parte dessa história, né? Sim, sim, sim. É muito bom escutar, melhor ainda ter vivido e, vamos dizer assim, ter sofrido, né? É. E acabou que depois de 10 anos eu acabei vendendo a empresa, porque começaram a chegar, o mercado brasileiro começou a ficar maduro, os players internacionais acabaram vindo para cá e eu recebi uma oferta e na análise que eu tive lá, que é um assunto interessante para a questão da internacionalização, eu acabei vendendo a empresa, né? Para a startup, né? Assim, até contando, né? Você vender um negócio que você começou do zero, começou eu, um boy e uma pessoa de tecnologia. Eram 2 sócios, vamos botar assim, né? E mais o boy, né? Então, você cria a empresa do zero, né? E quando eu vendi, a gente tinha, na época, acho que 70, alguma coisa por aí de 70 colaboradores, né? E aí, Cláudia, olhando um pouco dessa história, você pode compartilhar para a gente também um pouco desse histórico mais recente, né, da BeStudio, né? Como que você trouxe essa experiência e outras experiências que você teve para hoje, um pouco da atuação da BeStudio? Sim, bom, quem é a BizStudio? A BizStudio, ela é uma empresa que ela transforma a competitividade de negócios. Ela trabalha com 3 pilares. Um pilar, ele é focado na parte de startups, mas startups em tração, basicamente, né? Então, nós temos um programa de tração de vendas, e esse programa, quando ele foi construído, era realmente para startup em tração, e começou a ter demanda de empresas estabelecidas, então o programa hoje são 10 encontros, e o foco do programa é você montar a sua estratégia comercial, montar a sua área comercial, né? E ele acabou servindo para empresas estabelecidas porque muita gente começou, Cláudia, eu não entendo nada do mundo de startup, como é que eu faço? Estou precisando vender. Eu falei, participa aí de uma turma e vamos ver como você se sente. E a partir daí eu descobri que o programa servia para empresas estabelecidas e startups em tração. A gente também tem um programa de mentoria, né? Que ele é muito focado para um apoio mais específico, né? Mais personalizado, que eu diria, porque o programa de tração normalmente ele roda de 6 a máximo 12 participantes, né? Então já tive turma de 6, de 8, de 9. Não cheguei nunca a colocar no máximo de 12, não. Acaba que eu abro outra turma, né? E ele já está rodando, já tem 3 anos, então aí tem um bom case de sucesso. Tenho várias startups que realmente trazem notícias que, depois que elas entenderam como resolver lá as questões, elas começaram a tracionar. Ele foi constituído, esse programa, justamente porque, como eu penso, né, eu sou empreendedora. E, Cláudia, só para entender um pouquinho mais sobre esse programa e esses programas que você falou, como que a sua experiência como empreendedor, né, vivendo startup na pele, né, há muitos anos, colabora ou influencia no desenvolvimento do programa, né? Porque eu acho que isso é muito importante para as startups também entenderem essa sinergia. Sim. Então, uma coisa que eu comento muito é que eu sou empreendedora raiz, né? Então, eu comecei com 8 anos vendendo balinha, tive vários negócios, mas especificamente sobre esse programa, como eu falo, eu tenho uma situação muito confortável. Eu tenho raciocínio de empresa estabelecida e tenho raciocínio de startup. Então, eu olhando, né, pensando aqui em 2018, o que eu ia fazer, e sempre participando de mentoria, de vários programas que existem, o que acontece, o que é comum, é as startups olharem para mim e dizerem, Cláudia, me arruma um investidor para eu funcionar as mídias sociais. Cláudia, como é que eu faço para vender? Eu falei, tem uma dor. E fiz o meu Canvinhas, como todo mundo, né?
E eu acabei montando esse programa em função da dor das startups. A área comercial depois que você estabelece, vamos dizer assim, o mínimo da sua empresa, a área comercial é crucial. E não é a mídia social que resolve a venda da sua empresa. A questão estratégica, a montagem da sua equipe, ela é muito importante. Então, esse programa, eu acho, sou suspeita, mas eu acho ele interessante, porque primeiro eu provoco a startup se entender quem ela é comercialmente, como ela se posiciona. Depois eu dou ferramentas para ela entender como é que ela pode estruturar uma área comercial, e aí sim ela tem ferramentas de marketing, ferramentas de vendas, ferramentas de acesso do cliente. Tudo isso ela vai montando a máquina de venda delas, e no último encontro ela ajusta, afina, turbina, como eu gosto de dizer, né, a máquina de vendas. Então esse é um programa bem interessante. E, Cláudia, muito legal conhecer do seu histórico, né, da sua experiência aí na área. Inclusive, né, a gente sabe que deu para passar só superficialmente, né, senão a gente faria um episódio só falando das suas experiências, né, de toda essa jornada, o quanto você tem de vivência. Tendo a bagagem que eu tenho, muita história, então aqui bota todas as edições de um mês inteiro para eu estar contando as histórias. É isso, e aí, assim, a Cláudia é uma pessoa super acessível, então quem quiser depois conectar no LinkedIn, trocar uma ideia, acho que vai ser de muito bom proveito. Mas aí, Cláudia, uma coisa que a gente sempre conversou muito, né, você sempre teve bastante experiência, né, e imagino que esteja até relacionado a esse programa, é especificamente a parte de internacionalização. Na verdade, eu vou fazer duas perguntas. A primeira é como que nessa parte da sua experiência, né, nessa sua vivência, você esteve envolvido com a parte de internacionalização, e dois, como que o programa aborda esse aspecto em específico? Então, na verdade, o programa ele tem só um módulo que ele fala sobre... Eu provoco que vocês comecem a ter, que as startups comecem a ter uma visão de mercado global. Mas o segundo pilar da empresa, da Biz Studio, é a Biz Global. A Biz Global ela é responsável por apoiar a entrada de empresas internacionais no Brasil e a saída de empresas brasileiras para mercados internacionais. E por que existe essa atividade, né, que eu diria? Também, dentro desses meus brainstorms, né, por que eu vendi a EasyNet? Né? A EasyNet, vamos botar assim, um olhar que eu tive crítico. Eu sempre gosto de fazer análises, né, de cenários, observar. Na época, os players grandes começaram a chegar e eu comecei a ver que, além da boa oferta, é claro, né, eu não ia ter competitividade para brigar com eles. Eu era uma empresa pequena, brasileira, e estava vindo o pessoal lá de fora com alta tecnologia, com muito orçamento para poder invadir, né, vamos botar assim, o nosso mercado, né? Tem até um paper que um dia eu ainda vou escrever, que é o Viking expatriado, né? Que é uma coisa que o empresário, a startup brasileira, a gente tem que ter um olhar sobre isso, né? O Viking é aquela figura que remete um guerreiro que invade, acaba com aquela cidade, com aquele lugar e vai embora, né? O Viking expatriado, ele vem para a sua cidade, acaba e continua. O que eu quero, quando eu uso essa simbologia, o que eu quero dizer? O mundo está globalizado. O Brasil, entre aspas, ele é um pouco protegido porque nós temos um índice de facilidade de negócios muito baixo. Se o nosso índice começar a melhorar, é uma invasão de investidores, de concorrentes internacionais para entrarem no nosso mercado. Investidores excelentes. Concorrentes é que nos preocupa um pouco, porque eles muitas vezes estão muito mais preparados do que nós, eles já têm um mindset global, eles já têm um posicionamento de competitividade global. Chega aqui e acaba nos jantando, né? No meu caso, esses investidores internacionais, eles, na verdade, na época, eles viram várias empresas e compraram várias empresas.
E as notícias que eu tenho, que eu acabei depois... Até hoje eu tenho contato com um dos caras que foi advogado que participou da negociação, né? E ele diz que a minha empresa foi muito bem avaliada, a minha empresa tinha muita governança, a qualidade técnica do meu pessoal era muito grande. A qualidade técnica, na verdade, eu construí, porque você imagina em 95, a maioria da equipe de tecnologia eram jovens estagiários e eu comecei a capacitar e comecei a treinar até que realmente, hoje em dia, a internet é uma coisa banal, mas na época não era, né? Isso tudo valeu como critério de avaliação da empresa para uma aquisição. Para uma joint venture também seria importante e para competir com uma concorrente internacional que viria também seria bem importante eu ter algumas coisas. Mas o que é importante, além do empresário, da startup, primeiro entender como é o mercado brasileiro, criar robustez aqui, é importante que ele, à hora de sair, ele saia com uma estratégia bem montada. O brasileiro ele é difícil de fazer estratégia. E você pode dar aí algumas dicas, né, para quem está no momento agora, pensando na possibilidade de internacionalização, algumas dicas de coisas importantes assim para se preocupar e como traçar essa estratégia? Tá, tem várias coisas, inclusive a gente tem um workshop de preparação aqui no Brasil para o empresário para fora, né, para ele se capacitar. Eu diria que ele deve buscar capacitação, então tem algumas entidades que fazem esse tipo de capacitação. Eu sou uma delas, então eu falo que eu faço aquela base inicial, que é realmente uma provocação, né, para você começar a pensar quais são as estratégias. E hoje eu também sou consultora do Sebrae num programa que é para apoiar as empresas se internacionalizarem. Tem várias empresas que eu conheço que estão participando desse programa, foi muito interessante encontrar. E ele também dá uma base, e tem os programas, por exemplo, da Softex, que também dão muito apoio, que já é um sarrafo maior. Todos esses programas dependem da maturidade do seu negócio, né? Mas o que eu diria, que eu comento muito, me dá nervoso, porque a primeira mentalidade do brasileiro normalmente é Portugal ou Estados Unidos. Portugal não é um mercado que se pensa, e Estados Unidos é um mercado altamente competitivo. Para que você vai sair na porrada para apanhar logo direto e não treina um pouquinho antes em uma outra estratégia? Então, existem estratégias de saída. Portugal também não é uma estratégia de destino final, é muito difícil, porque Portugal é um mercado muito pequeno. Portugal é uma estratégia de destino europeu. Existem outros mercados interessantes. A América do Sul tem muito mercado que dá para a gente estar explorando, né? Tem a Europa Oriental, que também são economias muito similares às brasileiras, mas o que é importante é você saber qual é a estratégia que você vai montar. E a estratégia, ela tem alguns fatores de risco, né, que a gente tem que observar. Primeiro quanto de orçamento você tem para fazer esse movimento. É muito comum o empresário achar que vai fazer uma investida, né, que em 3, 6 meses já está resolvido. De um modo geral, demora uns 2 anos em média. Segundo, tá bom, eu tenho um fôlego aí para poder estar fazendo esse movimento. Qual é o melhor mercado para eu começar a fazer esse movimento? Qual é a cultura desse mercado? Eu ando assim encantada, cada dia mais eu tenho estudado, né? Cultura comportamental de negócios, cultura em outros países. O marketing, que é muito interessante, a gente acha que marketing é igual, não é. O marketing, quando você vai para outro país, normalmente eu recomendo que ou você contrate uma empresa de marketing no Brasil que tenha colaboradores daquele país, ou que você contrate uma empresa de marketing do país que você está indo. Ele sabe a linguagem. Marketing é muita emoção, é muito, vamos dizer assim, engajamento, né? É muito envolvimento. Cada país tem um envolvimento diferente.
Uma coisa que eu dou muito de exemplo, se do Rio para São Paulo já existe uma cultura comportamental de negócios diferente, imagina do Brasil para qualquer outro lugar. Então, isso é uma coisa que tem que se ver muito. Com certeza. Às vezes a gente minimiza isso, né? Essa diferença cultural, acha que vai ser a mesma abordagem, né? Enfim, cada lugar, né? Acho que até mesmo se for dentro de um outro país, dependendo da região que você for, também vai ser diferente, né? Sim, sim. Tanto para, vamos dizer assim, a comunicação do seu produto, que é a parte do marketing, quanto o próprio produto, né? Às vezes você tem um produto aqui que ele tem determinadas características, até mesmo apenas de embalagem, em outro país você tem que estar fazendo alguns ajustes. Isso é um dos exemplos. As questões de como é que o país, quais são as regulações existentes no país, né? Qual é a melhor forma, se você faz uma parceria, se você contrata, que é uma coisa que eu gosto muito de recomendar, quem não pretende se mudar, né? Abrir o mercado, mas não necessariamente se mudar. Eu normalmente recomendo que contrate um consultor 20 horas mensais para ele estar, e tem que ser um consultor, eu falo minhoca, né? O que é minhoca? Que veio da terra. O cara que nasceu no lugar, que estudou, que conhece todo mundo, que tem portas praticamente abertas, que ele sabe onde é que todo mundo vai almoçar na hora do almoço, entendeu? Quem ele quer falar e essas estratégias todas, né? E, Cláudia, bem legal, né, essa visão geral sobre internacionalização, né, em poucos minutos de conversa já trouxe vários pontos que às vezes as pessoas nem param para pensar, e pensando especificamente para startups, porque o que eu entendi que você comentou até agora é internacionalização de maneira geral, mas quando a gente fala especificamente do ecossistema de startup, tem alguma particularidade? Então, na verdade, não é particularidade, né? São visões diferentes do cenário. A startup, ela tem uma vantagem, algumas, né, vamos dizer assim, que é a que a gente chama aquelas startups que já nascem globais. Apesar dela estar, vamos dizer assim, se estabelecendo no mercado, o mindset dos empreendedores, a visão de mercado dos empreendedores é global. Então, a gente chama as startups que já nascem globais, né? Born Global. Isso é um posicionamento. Outro posicionamento são aquelas startups que estão se desenvolvendo e elas têm oportunidades de aproveitar algum programa de aceleração. Existem vários programas de aceleração internacional em que dá apoio para startups com algumas características, né? Então, normalmente, quem tem uma solução baseada muito em inovação, parênteses, como meio de competitividade internacional, a inovação, sem dúvida nenhuma, está presente tanto na empresa estabelecida quanto na startup. Se não tiver inovação, isso daí já é um ponto negativo, né? Mas aquela inovação que, vamos dizer assim, é mais diferenciada, ela tem alguns caminhos lá fora que valem a pena serem percorridos. Tem polos de tecnológicos que dão apoio, tem várias universidades que dão apoio e tem programas de aceleração que são ligados a polos tecnológicos e a universidades que também dão apoio. O que é importante normalmente, que não é eu estou indo para fora, o que eu vou ter de vantagem nesse programa de aceleração. Algumas vezes é interessante para você obter uma maturidade da sua tecnologia, que às vezes aqui no Brasil a gente não tem condição, por algumas questões que eu não vou entrar em detalhes. Você pode ir para algum centro tecnológico, alguma universidade, que você vai ter todo o apoio para o desenvolvimento maior dessa sua tecnologia, né? Como também, às vezes, esses mercados têm interesse em estar apoiando, porque você vai abrir depois uma filial ou um pedaço da sua empresa naquele mercado e aquele mercado precisa daquele tipo de solução. Então, o importante é qual é o objetivo. Ir só por ir não adianta. Continua aqui, tenha mais robustez aqui, depois faça o movimento. Cláudia, legal demais essa visão, né? Principalmente quando a gente fala de startups, né? Esses mais detalhes. Mas aí, uma pergunta, né?
Você falou de algumas coisas de entender a motivação, né? Quando ir, de olhar isso de forma estratégica, mas quais são os gatilhos para uma startup chegar, né? Sem ser as que já nasceram globais, mas entender que, olha, é o momento de olhar para isso, né? Quais são os sinais, indicadores que está numa reunião entre os sócios e eles chegam, olha, eu acho que está no momento de a gente olhar para a internacionalização, né? Quais são esses sinais? No dia que teve a ideia. Desde o início já pensa assim. É uma questão muito interessante, né? Mercados como Chile, Portugal, Israel, as startups elas já têm noção do tamanho do mercado nacional que elas têm. Então, elas já começam a pensar e já nascem globalmente, tá? Isso aí não tem dúvida. A empresa brasileira, né, startup brasileira, a gente tem um mundão, um mercado. Então, se o seu produto ele é relacionado a mobile, gente, a gente é o quarto país em termos de mobile. A gente perde para China, aí tem problema cultural, a gente perde para a Índia, tem problema cultural, a gente perde para os Estados Unidos, que tem problema de alta competitividade. O Brasil, assim, maná, né? Assim, enorme, se você tem esse tipo de solução. E outras soluções também, o Brasil tem um mercado muito bom. Mas o que acontece é o seguinte, bom, olha, eu resolvi, não vou nascer global, vamos botar assim, mas eu penso um dia em estar atuando num mercado. Eu gosto de separar, uma coisa é um posicionamento internacional. Então, você tem uma empresa no Brasil e tem uma empresa no México, por exemplo. Ah, não, eu quero atuar em todos os continentes, então eu tenho um posicionamento globalizado. A Biz Studio, por exemplo, ela não é globalizada porque eu ainda não atuo na Oceania e estou aí de namoro com a África, né? Mas nos outros continentes eu tenho atuação, né? Então, quando você monta a empresa, primeira coisa que eu falo, que é o que o pessoal normalmente se preocupa, é batizar a empresa. Qual o nome da empresa? Então, não adianta você estar construindo, montando uma empresa com um nome muito nacional, se você um dia pensa em ir para fora. Se você um dia pensa em ir para fora, já começa a pensar no nome internacional, que isso é uma coisa que a gente fala muito, que o pessoal começa a pensar em internacionalização depois. Não, você tem que começar desde a época que você nasceu e começa com o batizado, né? O próprio domínio, né? Eu imagino que é muito diferente você ter um .com e um .com.br, né? Isso é importante na internacionalização? Sim. Hoje em dia não tem. Hoje em dia a questão do domínio tem várias extensões, né? Claro. Eu gosto muito vamos dizer assim, das extensões tradicionais, são mais fáceis. Na verdade, é uma questão de facilidade para o seu consumidor te encontrar. Mas isso também, vamos lá, né? Vão me perguntar, pô, Cláudio, mas Biz Studio tem 2 Es, um Z, o estúdio é sem E. No meu caso, eu paguei o preço. Então, é uma coisa que é muito importante você analisar isso, né? Por que eu paguei o preço? Quando eu fui pensar no nome da empresa, né? Na verdade, eu fiz um benchmark de uma empresa norueguesa que ela tem um galpão e que são profissionais liberais que cada um convida o outro para participar do projeto. Então, tem uma hora que um é líder, tem hora que o outro é líder e chama o restante para participar do projeto. E eu pensei em montar aqui, eu queria alguma coisa com Business Studio. Comecei a ver domínio, comecei a ter dificuldade, né, de arrumar aí um jogo para colocar Business Studio e fui parar para pensar, como é que tem a Red Hat, tem a Apple, e eu tenho um amigo que diz que eu pareço uma abelha, de um lado para o outro, né? De vez em quando ele me chama de abelhinha, né? E eu falei, deixa eu ver como é que é a abelha, né? E o que eu descobri? O ecossistema da abelha. As mais velhas mentoram as mais novas. O bisap, que é minha perna. Quando ela resolve mudar a colmeia de lugar, algumas abelhas vão, a que volta e zumbi mais alto, isso é verdade mesmo. É para onde a colmeia vai. Eu falei, puxa, internacionalização, o zumbido, na verdade, são as estratégias e a defesa. Por que aquele local? Mercado, bis global, internacionalização. E a abelha, ela tem 5 visões e uma delas aumenta 60 vezes o objeto.
realidade aumentada, Biz Digital, que é a minha parte de jornada de inovação. Então, com esse storytelling, eu justifico e pago pela, entre aspas, dificuldade do nome, que tem 2 E's, um Z, um estúdio sem E. E também não é tão difícil assim, né? Que acho que hoje em dia tá bem normal, né? Ter essas pequenas variações, né? E assim, acho que tem sido raro. E ainda mais startup, né? Tem um pouquinho disso. Sim, mas, por exemplo, eu quero dizer, no caso, eu paguei, eu vi, e é um nome também sonoro, que foi outra Sim. preocupação que eu tive, né? E outra coisa que aconteceu também é dele, de um modo geral, ele não é, ele acaba sendo, como é que eu posso te dizer assim, curioso, né? Sim. Porque, por exemplo, é mesmo algumas empresas, às vezes, algumas startups, elas duplicam uma vogal. Aí, na duplicação da vogal, por exemplo, se eu colocasse estúdio com 2 Os, aí esse tipo de recurso eu acho que é mais prejudicial, entendeu? Sim. Então tem que ter cuidado. É planejado e consciente, né? É feito de uma forma pensada, entende quais são os prós, os contras e chega em algo que Sim, então funciona. o nome, o primeiro passo é você pensar no seu nome. Para tem uma brincadeira que eu faço que é muito fácil. Pô, acordei, resolvi que vou atuar no mercado chinês. Cara, não coloca R no meio do nome da sua empresa, porque nunca vai sair, né? Você tem que pensar nisso, né? Em pronúncias, em determinadas regiões, né? Em fonemas que realmente. Significado, porque às vezes também o significado num país é diferente em outro. Uma das primeiras coisas que eu acho que tem que pensar é esse. A segunda coisa é realmente qualquer empresa estabelecida, quando vai para outro mercado, ela é uma startup. Qualquer startup que vai para outro mercado é uma startup. O que eu quero dizer com isso? Praticamente é começar do zero, voltar a estudar quais são as suas forças e fraquezas naquele lugar, qual é o grau de competitividade que você tem, como é a concorrência, como é o consumidor, quais são as regulações que impactam no seu produto. Mesmo que você vai sair daqui do Rio, vamos botar de novo, para São Paulo, ou de São Paulo para o Rio, vamos inverter, né? Você vê que tem algumas características que quando você chega aqui no Rio, praticamente você às vezes tem que reinventar, né, algumas estratégias. E a mesma coisa acontece quando você vai para o mercado internacional, né? Então, essas estratégias, você pensar a questão do orçamento, né? Quando você começa a pensar em fazer um movimento internacional, na verdade, você está com, vamos dizer assim, duas estruturas, mesmo que a de lá de fora seja a mínima possível, você tem a estrutura daqui que ela precisa ser estável e robusta para aguentar o que você vai fazer lá fora. Então não adianta você ter alguma coisa que ainda não está tão robusto aqui e começar a pensar lá fora, que você vai diminuir, vai aumentar os seus riscos, né? E, Cláudia, obrigado por compartilhar essas dicas, né? Todas essas visões. E para a gente fechar o episódio com chave de ouro, eu sempre gosto de trazer algo mais tangível, né? Que a gente fala de ideias, de boas práticas e tudo, mas e no mundo real? Você tem algum case de referência que você acha legal de compartilhar para a gente conseguir pensar, tá, na prática isso aconteceu e assim que funciona? Felipe, arrasada de você já estar se despedindo de mim, viu? Não estava lendo, não falei nem 1000 palavras, você já está encerrando a história, mas vamos lá, tem muito para contar. Eu vou até fazer uma maldade, eu vou deixar várias coisas para contar num próximo convite, tá? Mas falando assim, às vezes eu gosto de estar dando exemplos de cases que é mais tangível para o pessoal, como no caso da 99, que a estratégia deles eu achei bem interessante, porque é o que eu digo, né? Eles exploraram o mercado brasileiro ao máximo, eles se robusteceram aqui e depois é que eles começaram a fazer movimentos e foram muito bem adquiridos lá pela empresa chinesa, né? Mas a questão de você fazer um movimento lá para fora, existem casos, por exemplo, de gente que eu tenho apoiado muito desenvolvimento científico, né? Muita pesquisa, caí de paraquedas nessa história, né?
Então, algumas startups que elas começam a desenvolver o produto e o produto, principalmente na área de health, normalmente eles envolvem alguma tecnologia, um sensor, alguma coisa, e que às vezes fica caro estar desenvolvendo aqui, né? Ou estar trazendo para cá. Então, é aquela estratégia que vai para um polo tecnológico, vai para uma dessas universidades, desenvolve, faz o protótipo, faz o MVP, testa o MVP, e aí sim depois volta para o mercado brasileiro e aí sim consegue fazer a atração do seu produto, porque uma vez que o produto está validado de forma mais rápida, mais tranquila, ele realmente acaba, se foi bem validado, demonstrando todo o potencial que ele tem no mercado, né? Então, esse tipo de estratégia também é uma estratégia. Tem vários. Eu comentei do caso da 99 porque ela é pública, né? Mas tem algumas estratégias que eu não vou comentar especificamente o nome das startups, porque eu não sei se eu tenho autorização de comentar qual foi a estratégia. É melhor eles contarem, né? Mas existem várias estratégias. Mas, de um modo geral, Felipe, a questão da internacionalização, movimento lá para fora, eu acho que é um segundo movimento. O meu recado aqui, construa um mindset global. Entenda que o mundo é um mercado único. Que nem você entende que o Brasil é um mercado único, imagina o mundo, o Brasil sendo o mundo. Você começa a startup na sua cidade, no seu estado, mas você sempre está com aquela mentalidade que você vai crescer, que você vai escalar. Raciocine desse jeito, só que em vez de território nacional, comece a pensar em continente, comece a pensar no globo como um todo. A globalização, ainda mais agora com essa transformação digital que todo mundo teve que passar, uma digitalização aí na marra, né, dos processos, das atividades, o mercado se abriu muito, né? Até uma observação, a gente, com o negócio de serviço, ontem mesmo eu estava fazendo uma capacitação para os cientistas, né, e me perguntando, Cláudia, eu tenho serviço, eu não tenho produto. Você tem um produto. O que a gente tem que fazer é transformar o serviço em produto, que eu chamo de produtizar. Já começa a dar um nome, batiza, características, né? E a pandemia, ela trouxe uma outra coisa interessante, que é servitizar o produto. O que é servitizar o produto? Eu vou dar um exemplo muito simples, né? Eu fabrico, por exemplo, um produto que tem que ser, vamos botar assim, confeccionado, né? Em vez das empresas estarem confeccionando aqui, colocando no navio, embarcando, jogando para lá, eles estão servitizando o produto. Então, eles contratam uma empresa lá fora que utiliza uma impressora 3D, projetam lá tudo com contratos controlados, tá? Depois você chama o Fábio Sedão de novo para contar a propriedade intelectual, essas coisas todas. Né? Mas, então, aí você imprime o seu produto lá numa impressora 3D, várias empresas têm. Você contrata uma empresa para poder estar replicando e contrata uma distribuidora. Então, essa história de navio, de transporte, de frete, por causa da pandemia, ela foi eliminada como barreira de processo, né? E, em alguns casos, acredito que isso vai começar a se mostrar vantajoso para alguns tipos de produto. Então, tem tanta a questão da produtização do serviço, como a questão da servitização de produtos, né? E a pandemia ela trouxe mais esse conforto digital para os negócios, e você tem que pensar em todas as estratégias, aquela que melhor se enquadra aí nas características do seu produto e nas características do consumidor que vão adquirir aquele produto. Consumidor é B2B, B2C, B2G, B2B2C, todos eles, tá? Eu falo consumidor só generalizando. Mas é isso, ó. Se deixar, tem muita coisa para falar. Eu mesmo vou me interromper, porque senão a gente vai ficar. Não dá muito certo entrevista, não, porque a minha filha meu filho mais novo,
Ele só foi falar com 4 anos, porque a minha filha, acima dele, que eu tenho 3, não deixava ele falar. Então, ela falava por ele e respondia por ele. Eu tenho que tomar cuidado, senão a nossa entrevista aqui vai ser desse jeito também, entendeu? Eu vou me perguntar e vou me responder. Cláudia, assim, eu sei que, assim, se deixar, é muito conteúdo, né? E é uma informação muito Sim. importante, né? Não tem como a gente entrar em detalhes muito específicos, né, em todos os Não. pontos. Eu acho que o grande objetivo é que acho que a gente alcançou muito bem, que é trazer essa visão geral, trazer esses pontos de atenção, essas preocupações para as pessoas saberem, legal, agora eu quero me aprofundar nisso, já sei um pouco mais, sei onde buscar esse aprofundamento. Então, só tenho a agradecer por você compartilhar tudo isso com a gente hoje. Eu fico à disposição, eu estou em todas as mídias sociais, eu estou nos canais de comunicação, WhatsApp, Telegram, Chat, Signal. Estou nas mídias sociais, tanto meu perfil pessoal quanto profissional, eles são de negócios. Eu sou fácil de encontrar. Às vezes é difícil arrumar um tempinho, É, mas a gente dá um jeito. na correria, né? Mas é isso, Cláudia. Obrigado aí por aceitar o convite. Eu que agradeço e sucesso para todos os nossos ouvintes. E é isso mesmo, vamos fazer brainstorm das estratégias, pensar na melhor estratégia, seguir em frente e ir para o sucesso. Tá É bom? isso. Se quiserem contar comigo, estou à disposição. E aos ouvintes, obrigado por acompanharem mais um Solvercast com a gente e até o próximo episódio.